Olá, titio Rômulo na área e nós continuamos aí a discussão desta semana acerca da proposta de intervenção. Não deixe de acompanhar tudo que eu estou falando, tudo que eu estou dizendo por meio da cartilha, cujo link você já recebeu, tudo bem? Então, vamos lá com o titio. Como é que a banca julga ou, enfim, classifica a qualidade da minha proposta de intervenção? Vamos entender. 0 ponto. Não apresenta proposta de intervenção ou apresenta proposta não relacionada ao tema ou ao assunto. 40 pontos. Apresenta proposta de intervenção vaga, precária ou relacionada apenas ao assunto. Falamos sobre isso. Persistência da violência contra a mulher, a proposta para resolver violência. Esqueceu-se da mulher. 80 pontos. Elabora de forma insuficiente a proposta de intervenção relacionada ao tema ou não articulada com a discussão desenvolvida no texto. Então ele fala que a violência contra a mulher existe por causa da estrutura patriarcal da sociedade. Aí na hora de fazer a proposta, ele diz que a proposta de intervenção tem que mudar as empresas e não fala nada da estrutura patriarcal. Ou seja, está relacionado ao tema, mas não aquilo que ele discutiu no próprio texto. 120 pontos. O 120 geralmente é o mediano. Elabora de forma mediana proposta de intervenção relacionada ao tema e articulada à discussão desenvolvida do texto. É isso aqui que o aluno morre quando ele está vendo, quando ele recebe isso, né, da sua redação, do espelho que veio do Enem, porque como é que você vai saber o que é uma proposta insuficiente, uma proposta mediana, uma proposta boa e uma proposta muito boa? Como é que você vai saber o que é isso? Na verdade, é a contagem que a gente vai mostrar para você, a treta já já. Elabora bem a proposta de intervenção relacionada ao tema e articulada à discussão desenvolvida no texto. Então, bem. Elabora muito bem a proposta de intervenção detalhada relacionada ao tema e articulada à discussão desenvolvida no texto. Colocou todos os elementos da proposta, menos o detalhamento, você chega a 160. Detalhou, você parte aqui para cima. Então, vamos ao quadro, porque no quadro o titio consegue dar uma esclarecida um pouco mais trabalhada no desenho. Quais são os elementos que precisam aparecer na minha proposta de intervenção? São eles: o agente, a ação, o meio-modo, o detalhamento e a finalidade. Muitas pessoas colocam esses elementos todos e perdem ponto. Por quê? Porque a banca acha que detalhamento é modo, ou a banca pensa que o meio modo e o detalhamento não são meio modo e detalhamento, é uma repetição da ação, é uma ação nova. Enfim, ou usa algum tipo de agente nulo, enfim. Portanto, alguém deve se incomodar, alguém deve, não pontua, não dá um agente capaz de fato agir socialmente naquele sentido de forma específica. Então vamos lá. Professor, como é que eu faço para ficar bem explícito para minha banca? Existem várias formas, eu vou apresentar uma delas. Entre o agente e a ação, é bom que você use a expressão como deve. Isso aqui já vai. Portanto, o governo federal deve agravar a punição em relação a motoristas que bebam e dirijam. Meio modo, você vai usar a expressão por meio de. Por intermédio de. Eu não gosto, porque não é correto, mas a banca tem aceitado, através de.
É porque através de o que atravessa, né? Ah, eu aprendi através do livro. Não, eu não atravessei o livro e saí do outro lado. Eu aprendi por meio do livro, por intermédio do livro. Agora, você vê através do vidro, porque o seu olhar atravessa o vidro para você enxergar. Então, isso aqui foi considerado um vício por muito tempo. Só que tanto o povo fala errado, a gramática acaba o quê? Aceitando, né? Detalhamento. O detalhamento, geralmente você pode ter 2 pontos, ou você pode ter o que, pronome relativo. Você pode ter o como, seguido de exemplos. E você pode ter o com, seguido de detalhe. Não entendi, professor, então vai entender. Portanto, o governo federal deve agravar a punição em relação às pessoas que bebem e dirigem por meio de um texto legislativo mais punitivo ou mais específico, com atribuição de pena em dinheiro, reclusão e sem possibilidade de recurso. Ponto. Então, o com tem que ser detalhe. Qual é o problema? Se você puser assim, com a finalidade, com o sentido de, você vai transformar esse com em conjunção de finalidade. Tem que ser o com mais as coisas. Tem que ser o com mais o detalhe, porque se for com mais finalidade, o com você perde o detalhamento. Vai ficar com 2 finalidades no texto. E na finalidade? Na finalidade você vai ter, vou colocar aqui, espera-se com isso, aí você põe a finalidade. Ou, no sentido de finalidade. Para, no intuito de. Então, vamos lá. Vem comigo. Agentes sociais. Precisam ser agentes sociais claros e específicos. Ações têm que ser medidas claras e específicas, senão vai ser considerado agente nulo, ação nula. Meio modo. O meio modo é o recurso e o detalhamento é o que tem no recurso. Ou o detalhamento é a justificativa do agente. Ou o detalhamento é uma explicação sobre a ação. Ou o detalhamento é uma finalidade relacionada a uma finalidade. De todas essas possibilidades, aquelas que mais aparecem são o detalhamento do agente ou o detalhamento do meio modo. Por exemplo, portanto, o Ministério da Educação, vírgula, que é o órgão responsável pela manutenção da distribuição do conteúdo por todo o Brasil e aí essa justificativa com o pronome relativo, que é o responsável, essa justificativa, ela é um detalhamento. Portanto, o governo federal deve criar leis punitivas por meio de medidas como, por meio de parcerias público-privadas como as X, Y e Z, e aí você dá um exemplo, né, de parcerias que poderiam ser realizadas. Então, tudo isso, né, é detalhamento. Vamos lá então para o titio. Por meio de, e a finalidade, eu coloco finalidade, porque eu acho que é mais didático para o aluno. Na verdade, a banca nunca falou de finalidade, a banca fala em efeito, mas são semanticamente próximas, eu acho que o aluno entende melhor quando a gente usa aí a palavra finalidade. Tudo bem até aqui? Estamos juntos? Então vamos lá. Faça o seu printzice, anota esses conectivos, porque isso aqui salva a sua vida. E aí eu vou agora fazer uma proposta de intervenção aqui no quadro. Pronto, faça o print.
Muito bem, anota aí bonitinho. Focou. Então vamos lá. Eu tenho quanto tempo aqui ainda? Só para eu ver, eu já usei quanto tempo? Então tá. Eu já usei 10 ou 20? 10? Tá. A produção tá me acompanhando, né? Aí quanto tempo? Aí a produção faz assim, ó. Quer dizer, eu já estou aqui, ó, 10, 20, 30, 40, 50. Eu falei, gente, falei quase 1 hora. Não, era só 10. Vamos lá pro titio Zice. Vem comigo. Eu sou uma pessoa desorientada com números, gente. Se eu não faço letras, eu estou perdido. Vamos lá, então. Vem comigo. Proposta de intervenção. Vou fazer o seguinte, vou fazer melhor. Eu vou fazer a proposta errada. Depois eu venho trabalhando na treta para fazer a proposta certa. Então vamos lá. Portanto, o governo federal deve capacitar os professores das escolas públicas e privadas do ensino médio. Tema: evasão escolar no Brasil. O aumento da evasão escolar. Privadas do ensino médio. Vírgula. Ministrando cursos presenciais e à distância. Vou colocar online. Esse estrangeirismo aqui, vou colocar entre aspas, mas a banca já tem aceitado isso aí. Ministrando cursos envolvendo a participação de pais, gestores escolares e demais membros da comunidade escolar. Vou tirar o escolar daqui, ó. Envolvendo a participação de responsáveis, porque a avó muitas vezes é a responsável, envolvendo a participação de responsáveis, gestores e demais membros da comunidade escolar, diminuindo assim criando assim estratégias eficazes, vamos colocar pontuais, mas
de permanência do aluno e diminuindo a evasão escolar. Professor, tá o quê? Tá péssimo. Tá horrível. Primeiro, usou o maldito do gerúndio. O gerúndio, ele vai matando todos os elementos e transformando tudo numa nova ação. Portanto, o governo federal deve capacitar os professores das escolas públicas e privadas do ensino médio, ministrando cursos presenciais e online, envolvendo a participação de responsáveis, gestores e demais membros da comunidade escolar, criando assim estratégias pontuais de permanência do aluno e diminuindo a evasão escolar. Repetir escolar e escolar. A evasão. Vamos colocar educacional. Problema aí. Por quê? Olha a banca contando. Agente, governo federal. O que o agente vai fazer? Capacitar os professores das escolas públicas e privadas, ação 1. Ministrando, então vai ministrar os cursos presenciais, ação 2. Envolvendo a participação de responsáveis, ação 3. Criando assim estratégias pontuais de permanência do aluno, ação 4. Diminuindo a evasão, ação 5. A banca está entendendo que tem um agente e 5 ações, só que a ação só pontua uma vez. Você pode colocar 10 agentes, você não vai chegar, vai pontuar, mas você pontua uma vez pelo agente. Professor, como é que eu corrijo isso? Então vamos lá. O governo federal deve capacitar os professores das escolas públicas e privadas do ensino médio. Tira o gerúndio. Então vou tirar isso aqui. Vou colocar o quê? Por meio de cursos presenciais e online. Então, esse é o conectivo que salva a tua vida, que eu dei antes. Entre o agente e o verbo, eu coloquei o deve. O que você não pode fazer, de acordo com uma cartilha do candidato? Portanto, se o governo federal capacitasse os professores, essa hipótese não é aceita. Então, o por meio de, ele obriga a banca a reconhecer que isso aqui é um meio modo. Cursos presenciais e online, envolvendo a participação de responsáveis. Então, eu colocaria que envolvesse, pronome relativo, ou eu colocaria o com. Vou tirar isso aqui, vou colocar o com. Salvou. Deixou de ser uma nova ação e virou um detalhe da ação anterior, ou do meio modo. Por meio de cursos presenciais e online. O que vai ter no curso? Com a participação de responsáveis, gestores e demais membros da comunidade escolar. Então já tem detalhamento. Ponto. Espera-se com isso vírgula, criar estratégias pontuais de permanência do aluno e diminuir a evasão educacional. A gente pode botar no Brasil, só porque o nosso tema é relacionado ao Brasil. Então, vamos reler? Vamos lá. Portanto, o governo federal deve capacitar os professores das escolas públicas e privadas do ensino médio por meio de cursos presenciais e online, com a participação de responsáveis, gestores e demais membros da comunidade escolar. Espera-se com isso criar estratégias... vamos tirar esse com isso ou assim, tá? Pode ser espera-se assim ou espera-se com isso. Espera-se com isso criar estratégias pontuais de permanência do aluno e diminuir a evasão educacional no Brasil. Olha aí, parece um milagre, parece um suprassumo, tudo na simplicidade, na malandragem de colocar o por meio de, colocar o com. O que você não pode fazer?
como é que é? Por meio de cursos presenciais e online, com o objetivo de... Colocou a palavra objetivo, virou efeito, virou finalidade. É com mais alguma coisa, não pode ser com efeito, com sentido, com... Se você puser a palavra com ideia de finalidade, o com pega o sentido, deixa de ser detalhamento e vira finalidade. Tudo bem? Estamos juntos? Então vamos lá com o titio. Enfim, falamos aí sobre a competência 5. Eu espero que tenha sido proveitoso para você. Depois volta o vídeo, faça o print, anote, enfim, para você acompanhar mais produtivamente. Não se esqueça de que nesta semana você tem um podcast e você tem também um tema de redação para você nos enviar, ok? Um grande abraço, dá um abraço meu que eu mandei para todos os responsáveis que estão com você aí dentro de casa e até a próxima.